parte de introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Este projeto tem o intuito de elaborar um plano de aula com o uso de tecnologias digitais no processo de alfabetização e letramento em turmas do segundo ano do ensino fundamental. As tecnologias digitais tornam as aulas mais efetivas na construção do conhecimento dos alunos e diminuem as dificuldades enfrentadas diariamente no processo de alfabetização, com o objetivo o letramento. Trabalhando de forma lúdica e dinâmica, as letras, textos, imagens, sons e contextos, utilizando propostas de jogos que auxiliem neste processo e que contribuam para que o aluno conheça a gramática de sua língua materna e como aplicá-la na vida em sociedade, compreendendo textos, interpretando ideias e formando opiniões. Os anos iniciais são a porta para este processo e enfrentam diversos problemas, como a falta de interesse dos alunos, falta de participação da família, turmas numerosas e alunos com vários níveis de conhecimentos na mesma sala. Assim, fica evidente que o docente tem que buscar várias formas e práticas educacionais dentro deste contexto. O tema foi desenvolvido a partir da importância de entender que a alfabetização e letramento devem caminhar juntos durante o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que nos PCNs e na BNCC, o ensino da linguagem deve abordar 3 conhecimentos fundamentais: a leitura, interpretação e a escrita. Alfabetizar letrando faz com que a criança seja inserida no contexto cultural da sociedade. O docente tem um papel essencial, uma vez que ele cria estratégias que facilitam, incentivam, guiam e dão base aos alunos dos anos iniciais para toda a sua trajetória escolar. As teorias abordadas nos dizem que a literatura do mundo precede a literatura da palavra. Eu venho aqui para falar dos objetivos do nosso trabalho, que seria elaborar um plano de aula com o uso de tecnologias digitais no processo de alfabetização e letramento em turmas do segundo ano do ensino fundamental. E o que seria? Pesquisar sobre o processo de alfabetização e letramento, realizar leituras sobre o uso das TICs, das tecnologias de informação e comunicação no ensino, elaborar um questionário de pesquisa com docentes do segundo ano do ensino fundamental, analisar os dados obtidos do questionário e verificar se há o uso das TICs nas práticas pedagógicas. E investigar o que diz as PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, e a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, em relação às TICs, e ao papel do docente, e elaborar um plano de aula com o uso dessas tecnologias. Boa noite, vou falar sobre o referencial teórico. O projeto traz a discussão sobre os principais temas, sendo eles o desenvolvimento da escrita. O trabalho traz uma reflexão sobre o conhecimento e as construções e elaborações contínuas nesse processo. A criança deve ter estímulos sobre conhecimentos que não possui, testando suas hipóteses e problemas. Falamos também sobre a alfabetização tradicional, que consiste em 2 métodos. Método sintético, esse método se inicia com os nomes das letras do alfabeto. Combinações silábicas e, por último, montar palavras. Método analítico, começa a trabalhar a unidade completa da linguagem para depois dividi-las em partes menores. Foi abordado também a psicogenese da escrita, que Emília Ferreiro trouxe nos anos 80. A reflexão pelo olhar da criança, discutindo não sobre como se ensina, mas sim como se aprende. A partir desses estudos, são mapeados os processos de desenvolvimento de escritas da pré-silábica à alfabética. Outro ponto abordado no projeto é sobre
O ensinar nos tempos de tecnologia. A análise nos mostra que as escolas do século XXI têm passado por profundas transformações em suas estruturas físicas, espaços, disposições de carteiras, novos aparelhos e dispositivos para que sejam ministradas as aulas no dia a dia. Abordamos também a tecnologia em ambiente escolar. Os diferentes usos dessas tecnologias mudam os padrões do trabalho, do lazer, da educação, do tempo, da saúde, da indústria e criam assim uma nova sociedade, novas atmosferas de trabalho, novos ambientes de aprendizagem. Foi discutido, inclusive, a elaboração de um plano de aula. Um bom plano de aula contempla temas, objetivos, planejamento de tempo e recursos, metodologia, avaliação. Assim é possível decidir e definir metas de aprendizagem. O papel e a formação do docente foram pontos importantes que observamos e discutimos. Os docentes devem saber usar e aproveitar ao máximo as ferramentas oferecidas pela tecnologia. Cabe aos bons professores aplicar essas ferramentas da melhor maneira possível para aprimorar o processo de ensino, aprendizagem para futuras gerações. Sobre a formação do docente, vimos que a BNCC, homologada em dezembro de 2017, engloba competências e aprendizagens, reforça a necessidade de atualização profissional e exige o domínio de conhecimentos específicos pedagógicos. Aqui para apresentar as metodologias usadas no nosso trabalho de conclusão de curso. As metodologias foram divididas em duas etapas: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa quantitativa. A pesquisa bibliográfica foi feita através de leitura de publicações feitas por pesquisadores e educadores da área da educação, como Vygotsky, Magda Soares, Emília Ferreiro, Moran, Libânio, entre outros. Com Vygotsky, nós aprendemos como se dá o desenvolvimento cognitivo da criança e da importância da interação social para o seu desenvolvimento cognitivo. É através da interação social que a criança desenvolve a capacidade simbólica. Magda Soares nos ensina que se o processo de alfabetização for junto com o processo de letramento e formar um processo só, que ela chama de alfabetizar letrando, esse processo se torna muito mais poderoso, porque ele ganha um contexto significativo na vida da criança. E isso traz muito mais poder na aprendizagem. Já a contribuição do Libânio para a nossa pesquisa, para o nosso estudo, é sobre a didática. Com o seu livro didático, ele nos ensina a fazer um plano de aula que realmente funcione, um plano de aula prático e funcional. Como o intuito do nosso trabalho é criar um plano de aula com o uso das TICs, então vamos buscar informações com Moran, no seu livro Tecnologia e Mediações Pedagógicas. Nesse livro, ele ensina como criar um formato de aula usando as tecnologias que tornem a aula muito mais produtiva, muito mais atrativa e assim muito mais prazerosa também para os alunos. Outra contribuição super mega importante para o nosso estudo foram as contribuições de Emília Ferreira, que explica como a criança aprende, como a criança desenvolve as suas hipóteses de leitura e de escrita. Além dessas contribuições que eu acabei de citar, também foram feitos outros tipos de leitura, em sites, em periódicos, em artigos. Em relação à pesquisa quantitativa, ela visou coletar informações de docentes, porque eles estão ali no campo, no dia a dia com as crianças. Então, essas informações das dificuldades e das facilidades que eles têm, que precisávamos para poder montar um plano de aula que fosse realmente eficaz. Então, montamos um questionário
pelo Google Forms e enviamos através do WhatsApp para docentes que estivessem dispostos a responder. Entretanto, tínhamos um foco, que era o segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então, mandamos para todos os docentes que conhecíamos, que trabalhavam ou já trabalharam nesse período. O questionário ele foi criado com 13 questões, sendo 11 objetivas e 2 semiabertas. As 2 semiabertas, elas embasam, dão justificativas para as perguntas objetivas. Então, através dessas respostas é que podemos elaborar, ver o nosso público-alvo para a criação do plano de aula. Olá, vim falar para vocês sobre os resultados e as discussões do nosso trabalho. Após a análise das respostas dos 14 docentes, 3 perguntas chamaram a atenção do grupo. A primeira é a pergunta 6, onde a resposta dos professores foram 100% em dizer que concordam que as TICs são realmente úteis na hora que eles veem uma fragilidade, uma dificuldade no ensino-aprendizagem. A pergunta 7 também, 72% dos docentes nos informaram que eles usam jogos ou outros recursos para minimizar os problemas que eles têm na fase de alfabetização do aluno. E também a pergunta 8, quase 85% dos docentes acham que o método tradicional da escola deles não são o suficiente para que os alunos, nesse processo de alfabetização e letramento, seja um processo prazeroso para eles e não tenha tanta dificuldade. Então, é muito importante que eles tenham essa consciência que o uso das TICs podem auxiliar bastante nesse processo, pode colocar a aula mais prazerosa e mais dinâmica aos alunos. A partir desses resultados, a gente também confrontou os nossos referenciais teóricos para ver o que os estudiosos dessa área também achavam sobre essas respostas. Moura nos diz que os alunos eles já estão na rede, eles já estão usando aplicativos, eles já estão conectados. Então, cabe ao docente aproximar esse aluno da escola. Então, saber o que ele está usando, ficar antenado no que eles gostam de trabalhar, é muito importante para criar alternativas no ensino-aprendizagem. E ele diz também que o uso de tecnologias para as escolas tradicionais acaba sendo um incentivo para eles buscarem uma educação mais integrada e cooperativa entre os alunos. Então é muito interessante isso para a escola também. Agora eu vou falar para vocês sobre o plano de aula. O grupo elaborou um plano de aula referente a 2 aulas de 50 minutos mais ou menos. Nós apresentamos vários recursos ao professor para que ele possa fazer uma aula divertida e agradável para uma turma de segundo ano. Como diz a Magda Soares, o letramento ele tem que trabalhar o contexto das coisas para o aluno. Então nós escolhemos um livro chamado A Casa dos Animais, que tem temas relacionados ao dia a dia dos alunos. Então, disponibilizamos o livro online para ele acessar tanto na escola quanto em casa e, além disso, um audiolivro que a professora pode trabalhar na sala de aula simultaneamente ou eles podem ir ouvindo no celular, no tablet, em casa também. Os recursos utilizados são gratuitos, então o professor não vai ter problema. Para o livro, a gente colocou no site Baixe Livros e o audiolivro está no Buzzsprout. A segunda etapa do plano de aula consiste em 2 jogos na plataforma WordWall. Um jogo vai dar o nome do animal e o aluno vai ter que procurar qual o animal relacionado àquele som e àquela palavra. O outro jogo vem com o nome do animal todo embaralhado e o aluno vai ter que colocar sílabas na ordem correta da palavra.
Isso para estimular o processo de alfabetização. A última etapa do nosso percurso consiste em um trabalho onde o aluno será o pesquisador. Ele vai receber uma folha da professora, onde ele vai escrever sobre um animal que ele mais gostou e fazer um desenho. Esse tipo de atividade, ela será feita em casa com os pais, pois lá no questionário os professores falaram que eles têm muita dificuldade também com a participação da família. O mais legal disso tudo é que os alunos vão poder usar a plataforma do Padlet, que é um mural eletrônico, onde eles vão tirar foto e postar o seu trabalho de casa. Todos terão acesso e vai ser muito importante também por conta da participação da família, porque todos poderão ver o trabalho de todos e assim ter uma interação. O que é muito importante e deixar muito clara a importância do uso das TICs nas aulas. Nas considerações finais, notou-se que o ensino tradicional consiste em ter um docente como figura principal, o professor sendo o principal meio de aprendizado. Isso antigamente, né? É aquele que se prepara para encarar uma sala de aula, sabendo que ali ele vai encontrar diversos desafios, só que ele tem que saber como lidar com esses desafios, né? Lá, ele, na sua jornada, ele encontrará alunos com poucos interesses de aprendizagem, turmas com inúmeros alunos em sala de aula, às vezes alunos com falta de incentivo da família, ou até mesmo alunos com deficiência cognitiva, alunos que às vezes têm um atraso no aprendizado ou ele tem uma maior dificuldade. Só que a partir dos anos 80, após muitos estudos realizados no processo de alfabetização e letramento, esse cenário mudou. Com o avanço das tecnologias, os docentes e as escolas também tiveram que se adaptar ao que hoje é exigido pela sociedade. O uso das TICs não trata apenas em aprender como utilizar o software, mas sim em como aprender o jeito certo de utilizar essa tecnologia, essa ferramenta ao seu favor. Com isso, ele pode até diminuir o tempo de correção de provas, de atividades, tudo isso ao seu favor. E até mesmo o aluno, porque se ele usa uma ferramenta e ele vê que não atingiu o que ele queria, ele vai utilizar outra e vai indo, utilizando assim de uma maneira mais proveitosa, até atingir o objetivo final, o letramento, a aprendizagem do aluno. E essas novas tecnologias também proporcionam cursos à distância. Muitas pessoas têm a dificuldade, às vezes, de sair de suas casas ou sair do serviço direto para uma faculdade, e elas vão ter a opção de cursar à distância. Até ali, ó, no ônibus, no trem, ela vai colocar um fone e ter esse curso também à distância. Com o uso das TICs pelos docentes, tornará ele um grande mentor de aprendizagem, ao invés de ser o único detentor de conhecimento. Como defende Gadotti, o docente será um mediador de conhecimento, um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador e, sobretudo, um organizador de aprendizagem. Sendo assim, espera-se que esse trabalho auxilie e seja fonte de inspiração para que os docentes façam mais uso de TICs em suas salas e para que as tornem mais atraentes e significativas, e que o universo digital esteja mais presente no dia a dia dos alunos.